Senhoras e senhores, bem-vindos a uma edição especial onde a realidade supera qualquer roteiro de Hollywood. Hoje vamos falar de um gigante, Lawrence Fishburne, um dos atores negros mais imensos que já pisou na história da América. Durante mais de meio século, este homem se manteve firme, como um carvalho antigo em meio a uma tempestade, erguendo-se como um monumento à narração, um símbolo vivo de sabedoria e uma verdadeira lenda. Ele é o homem que se tornou o imortal Morfeu em Matrix. Uma atuação que fez muito mais do que entreter o mundo. Redefiniu para sempre como a humanidade imagina um herói, como imaginamos o mestre que nos desperta de nossos sonhos. Apenas mencionar seu nome invoca poder, profundidade e um legado talhado na pedra mais dura da história do cinema. E, no entanto, meus amigos, por trás dessa grandeza imponente, por trás dessa voz que parece retumbar do centro da terra, esconde-se uma angústia quase além da resistência humana. Uma dor afiada o suficiente para esmagar os fracos de coração. Falamos de 2 casamentos destruídos. Falamos de um vínculo pai e filha rompido com a menina que ele mais amava. E falamos do golpe mais cruel, um impacto capaz de arrancar o coração do peito. Descobrir, depois de uma vida inteira, que o homem a quem chamou de papai durante 63 longos anos nunca foi seu pai biológico. Hoje, entramos diretamente no olho desse furacão. Vamos caminhar até o centro dessas feridas que rasgam a alma para testemunhar, com nossos próprios olhos, o que Lawrence Fishburne está enfrentando realmente. E antes de começar esta viagem profunda, se ainda se lembram de Morfeu oferecendo a pílula vermelha, não esqueçam de pressionar esse botão de curtir como tributo a este talento extraordinário. É doloroso ver como os primeiros anos de vida podem moldar uma pessoa muito antes de o mundo saber seu nome. Algumas rupturas golpeiam sem aviso prévio, como um trovão em céu limpo, e deixam uma dor que nunca para de ressoar nos ossos. Lawrence John Fishburne, treiro, chegou a este mundo em 30 de julho de 1961, em Augusta, Geórgia. Nasceu em um lar que, de fora, parecia firme, mas que por dentro tremia sob pressões das quais ninguém se atrevia a falar em voz alta. Sua mãe, Hattie Bell, era uma força da natureza. Carregava em seu ser tanto o calor do sul quanto uma disciplina inabalável. Tinha o aço e o sacrifício de uma mulher que tentava proteger o pouco que tinha. Seu pai, Lawrence John Fishburne Jr., passava longos dias dentro de instituições correcionais. Mas mesmo o trabalho honesto não pôde manter unido um casamento que já estava se partindo pelas costuras. Quando o pequeno Lawrence tinha apenas 5 anos, a família colapsou. E escutem isso. Não foi entre gritos, nem pratos quebrados, nem caos. Foi em um silêncio pesado, um silêncio denso, o suficiente para mudar a direção de uma vida inteira. O homem que ele acreditava que seria seu guia desvaneceu-se. Primeiro lentamente, como uma sombra ao entardecer, e depois, por completo. Até que um dia, já não houve visitas prometidas. Não houve passos subindo pelo caminho de entrada. Não houve sombra voltando pela porta. Anos mais tarde, Fishburne diria com voz suave, quase num sussurro: "Continuei esperando por ele. Não sabia como parar de esperar." E assim, de repente, Hattie ficou sozinha. E não me refiro a uma metáfora poética. Falo literalmente. Uma mulher, uma criança, sem parceiro, sem apoio, sem ninguém com quem compartilhar o peso de chumbo da sobrevivência. Ela não se casou novamente. Não buscou um resgate nos braços de outro. Enfrentou o mundo como mãe solteira, carregando cada medo, cada conta não paga e cada escolha impossível sobre seus próprios ombros. O mundo não se abrandou para ela. Pelo contrário, pressionou mais forte, exigindo mais do que qualquer pessoa deveria ter que dar. E sobre suas costas cansadas, em suas longas caminhadas para casa, em suas noites sem dormir e em suas mãos trêmulas, descansava o futuro inteiro de um filho que acabara de aprender, cedo demais,
o que significava ser deixado para trás. Hattie, reunindo cada grama de coragem que possuía em sua alma, juntou o pouco dinheiro que tinha e mudou-se com seu único filho para o Brooklyn, Nova York. Estamos falando do início da década de 1970. Um lugar que podia parecer tão frio quanto os corrimões de ferro no inverno e tão implacável quanto o ruído interminável da cidade. Seu apartamento era tão pequeno que o som rebatia entre as paredes e as escadas escuras pareciam engolir a luz do dia antes que chegasse à sua porta. As noites traziam o cheiro de pó de giz e de fadiga profunda, enquanto Hattie corrigia provas até seus olhos ficarem turvos. Suas mãos tremiam, não por fraqueza, mas pela carga imensa da sobrevivência diária. Minha mãe foi a mulher mais forte que conheci, diria Lawrence mais tarde, lembrando o brilho suave da lâmpada da cozinha, esticando a sombra dela sobre a tinta descascada das paredes. Não havia brinquedos esperando no chão. Não havia férias de verão na praia. Não havia redes de segurança. Apenas o arranhar dos lápis, o estalar dos livros didáticos gastos e o ritmo constante de uma mulher que simplesmente se recusou a render-se. O Brooklyn não apenas o desafiou, exigiu que ele resistisse. A solidão preencheu o espaço onde deveria estar a presença de um pai. Sem irmãos e sem ninguém com quem dividir o fardo, as noites pareciam mais longas, mais frias. Lawrence encontrou refúgio nos corredores da escola, onde seus passos ressoavam alto demais, e em uma biblioteca onde o ar cheirava a papel velho e sonhos esquecidos. Era o único lugar onde o mundo não parecia estar se fechando sobre ele. Limpava quadros negros, empilhava livros, organizava salas de aula que ainda guardavam o calor das lições do dia. Um trabalho muito mais pesado do que qualquer criança deveria carregar. Tive que crescer mais rápido que minha idade, lembrou depois. Uma verdade gravada em cada memória desses anos cinzentos. Mas o Brooklyn não apenas o formou, afiou-o como uma faca. Ensinou-lhe a observar, a escutar, a sobreviver. Em uma cidade transbordando de ruído, aprendeu o estranho e poderoso valor do silêncio. E em algum lugar dentro desse silêncio, apareceu uma faísca. A atuação não chegou à sua vida como uma ambição de fama ou dinheiro. Chegou como o oxigênio necessário para respirar. Em pequenos palcos e em programas juvenis, descobriu uma verdade tão inquietante quanto libertadora. Quando entrava na pele de um personagem, quando deixava de ser o menino solitário do Brooklyn para ser outro, as pessoas finalmente o viam, elas o escutaram. Finalmente o mundo o escutou. Anos mais tarde, com a ferida ainda aberta sob a pele do sucesso, confessaria uma verdade devastadora. Se você atuar bem, as pessoas vão te amar. Essa frase não era apenas um conselho técnico. Era a exposição de uma cicatriz. O palco tornou-se o primeiro santuário onde a solidão não podia entrar. O primeiro lugar onde a dor de ser invisível afrouxava seu aperto mortal. Essas primeiras sombras, por mais duras que fossem, forjaram algo indestrutível dentro de seu peito. Uma resiliência nascida da angústia, uma força talhada na solidão e uma chama que, algum dia, o elevaria das calçadas rachadas do Brooklyn até as luzes ferozes e cegantes de Hollywood. Mas essas feridas precoces não desapareceram com os aplausos. Levaram-no a um novo capítulo, um que exigia muito mais do que qualquer infância deveria pagar. No início da década de 1970, enquanto a maioria das crianças ainda estava protegida pela suavidade da juventude e as brincadeiras no parque, Lawrence Fishburne, com apenas 11 anos, já estava entrando no mundo dos adultos com um peso que nunca pediu para carregar. Só estava tentando encontrar um lugar onde não me sentisse tão sozinho, admitiria tempos depois. Então, ele caminhou para seu primeiro pequeno palco em Nova York. Não perseguia a fama. Não buscava dinheiro. Buscava desesperadamente um lugar onde a dor de não ser visto pudesse se calar, mesmo que fosse por um momento. Atuar não era esperança.
Era uma via de escape. E como sua mãe, a incansável Hattie, trabalhava cada hora que o relógio permitia para manter suas vidas à tona, ele ia para as audições sozinho. Imaginem essa imagem. Passos minúsculos engolidos pelos túneis escuros do metrô de Nova York. Suas mãos pequenas tremendo em salas de elenco cheias de adultos ocupados que mal notavam que ele estava ali. A vida já lhe havia ensinado uma verdade brutal. Ninguém viria salvá-lo. Se quisesse ar, tinha que cavar seu próprio espaço para respirar. Seu primeiro papel real no cinema chegou aos 13 anos no filme Cornbread, Earl and Me. Pareceu um raio de luz rompendo a escuridão perpétua. Mas a pobreza tem uma forma cruel de atenuar até as vitórias mais brilhantes. Aprendi a lidar com a decepção cedo, lembrou. A rejeição espreitava em cada porta. Os diretores de elenco ofereciam sorrisos educados e depois olhavam através dele como se fosse de vidro. Hollywood, meados dos anos 70, ainda não tinha aprendido a abrir espaço para um menino negro do Brooklyn sem conexões, sem padrinhos e sem rede de segurança. Cada audição significava fome. Literalmente. Cada viagem de metrô durante o inverno implicava uma escolha impossível: guardar suas moedas para o futuro ou comprar uma bebida quente para acalmar suas mãos trêmulas. A cidade não tinha piedade. Sentia seu frio não apenas no vento que cortava através de seu casaco fino, mas na forma como a oportunidade sempre parecia estar um passo além de seu alcance. E então chegou o ponto de virada. O papel que mudaria sua vida e lhe custaria mais do que qualquer um entendeu naquele momento. Aos 14 anos, desesperado por uma oportunidade, mentiu sobre sua idade. Disse que tinha 16 para se juntar ao elenco de Apocalypse Now, entrando sem saber no que se tornaria uma das produções mais caóticas, perigosas e lendárias da história do cinema. O que ele não sabia, o que ninguém o avisou, foi que o filme, planejado para ser filmado em poucos meses, se tornaria uma espiral de loucura de quase 2 anos de filmagem implacável nas selvas das Filipinas. Era um mundo longe do Brooklyn. Úmido, avassalador, imprevisível. Os dias se confundiam com as noites, sob o rugido de uma guerra encenada que parecia real demais. Longas horas e cenas muito mais pesadas do que a maioria dos adultos jamais enfrentou. Refletindo sobre isso décadas mais tarde, disse suavemente: "Vi coisas que uma criança não deveria ver em um set de filmagem. Me obrigou a crescer rápido." Os ânimos explodiam, as pressões aumentavam, a fadiga pressionava contra seus ossos. Não era apenas o perigo físico que o marcava. Era o peso emocional de ser forçado a carregar mais do que uma alma jovem deveria suportar. Estava rodeado de homens lutando contra seus próprios demônios, em meio a tufões reais e crises nervosas. Quando a filmagem finalmente terminou, quase 2 anos depois de ter começado, Fishburne já tinha cerca de 17 anos. Mas já não era o menino que havia chegado com uma mentira inocente. "Esses anos me envelheceram", admitiu uma vez. Saiu dessa selva com um silêncio novo em seus olhos. Um silêncio que nasce de ver demais, cedo demais. Ao retornar a Nova York, o contraste foi brutal. Não encontrou nenhuma celebração esperando. Não houve aplausos no aeroporto, não houve consolo. Apenas encontrou um quarto pequeno que mal podia pagar, onde o inverno se infiltrava pelas paredes e os jantares, muitas vezes, não eram mais do que macarrão instantâneo esticado para durar vários dias. Não havia família por perto. Não havia mentor para guiá-lo. Não havia um ombro em que se apoiar. Apenas um homem jovem confrontando um mundo que exigia mais do que ele tinha para dar. Ia para a escola ao amanhecer, ensaiava à tarde, trabalhava à noite e ficava nas filas de audição sempre que podia roubar tempo ao relógio. A fadiga tornou-se constante. A rejeição tornou-se rotina. Mas quebrar nunca foi uma opção. "Tive que crescer mais rápido que minha idade", refletiria mais tarde. Uma verdade gravada em cada passo que dava sobre o asfalto frio.
Algo forjado na solidão do Brooklyn, afiado naquelas selvas das Filipinas, o manteve se movendo, o manteve de pé. Havia entregado pedaços de sua juventude para sobreviver. Mas desses pedaços quebrados surgiu uma força tectônica, uma gravidade em sua voz e em seu olhar, que algum dia o tornaria uma das presenças mais dominantes e inesquecíveis do cinema americano. Às vezes, a grandeza não chega com fanfarras nem trombetas. Às vezes, chega na ponta dos pés, em silêncio, e depois se acende com tal força que o mundo não tem outra escolha a não ser virar a cabeça e olhar. Depois de anos de fome, de rejeição, de uma escalada solitária pelos cantos mais implacáveis e frios da indústria, Lawrence Fishburne entrou na década de 1990. Mas não chegou de mãos vazias. Carregava consigo cada cicatriz que havia ganhado no caminho, e também o fogo que essas cicatrizes haviam acendido em seu interior. E em 1991, esse fogo explodiu diante dos olhos do mundo com o personagem Furious Styles no filme Os Donos da Rua, Boys and the Hood. Não se limitou a interpretar um pai. Tornou-se a bússola moral de toda uma geração. O público ficou de pé. Os críticos aclamaram a atuação como uma aula magistral de força e dignidade masculina. Mas, senhoras e senhores, debaixo dessa presença dominante, vivia uma verdade dolorosa que nos parte o coração. Anos mais tarde, Lawrence sussurrou a realidade por trás da magia. Nunca tive um pai como Furious. Tive que imaginá-lo. O homem que ofereceu à nação um plano perfeito do que significa a paternidade estava desenhando esse mapa a partir do vazio que havia em seu próprio coração. O sucesso o elevou, sim, mas o obrigou a confrontar o buraco que carregava desde sua infância no Brooklyn. Uma dor que o sucesso, por mais que brilhe, nunca pode silenciar completamente. Apenas 2 anos depois, em 1993, mergulhou em um território ainda mais sombrio. Aceitou o papel, indicado ao Oscar, do abusivo Ike Turner em What's Love Got to Do With It, Tina. O custo emocional foi assombroso. Esse papel quebrou algo dentro de mim, admitiu, revelando quão profundamente teve que cavar em suas próprias sombras para dar vida a tal complexidade e violência. Cada cena exigia uma parte de sua alma que nunca poderia recuperar. A fama cresceu ao seu redor como uma maré, mas era uma fama construída sobre o sacrifício, o esgotamento e uma brutalidade emocional que o público, comendo pipoca no cinema, nunca presenciou. No entanto, seguiu em frente, talhando seu lugar em Hollywood através de pura resiliência, pagando em silêncio o preço de cada papel que lhe exigia demais. E então chegou 1999, um ano que fundiu seu nome para sempre com a mitologia do cinema moderno. Como Morfeu em Matrix, transcendeu a mera atuação e tornou-se um arquétipo de sabedoria, poder e despertar. O filme arrecadou mais de 463 milhões de dólares e sua silhueta, o sobretudo longo de couro, os óculos espelhados, essa voz que soava como pedra esculpida, tornou-se imortal. Mas por trás do ícone, por trás dos óculos escuros, havia um homem lutando com uma verdade muito mais tranquila e triste. Morfeu é quem eu desejaria ser, confessou. Uma frase devastadora que revela como o mundo adorava uma versão dele mais firme e forte do que o homem real que vivia fora da tela. Hollywood o celebrou, claro que sim, mas também o confinou. Elogiavam sua autoridade enquanto lhe negavam sua vulnerabilidade. Mesmo com ganhos massivos, cerca de 40 milhões pelas sequências de Matrix, 350 mil dólares por episódio de CSI, 200 mil por episódio de Black-ish. A rotina triturava seu espírito. Dias de 16 horas, personagens emocionalmente pesados e a realidade isoladora de ser um pioneiro o desgastaram até os ossos. O sucesso não cala o ruído, disse uma vez. Às vezes o faz mais alto. Mas enquanto o mundo aplaudia seus triunfos, uma sombra se formava às suas costas.
pequena no início, depois se alargando em uma fratura que ninguém viu chegar. Em 2021, quando Matrix Resurrections foi anunciado, a internet explodiu de antecipação. Os fãs esperavam o retorno do homem que havia dado alma à saga. Uma pergunta ressoava em toda parte. Onde está Laurence Fishburne? A resposta foi devastadora em sua simplicidade. Não houve chamado. Não houve convite. Nem sequer houve uma conversa. O universo que ele ajudou a construir foi ressuscitado sem ele, como se Morfeu nunca tivesse existido. Quando lhe perguntaram, ofereceu uma verdade tranquila e desoladora. Eu me ofereci, mas não responderam. Pareceu como ver um legado deslizar para a sombra em tempo real. Para os estranhos, foi uma decisão de elenco, mas para ele, foi uma ferida mais profunda do que qualquer papel que tivesse assumido. Uma traição profissional entregue não com raiva, mas com a arma mais cruel, o silêncio. No entanto, mesmo nesse apagamento, não se quebrou. Carregou a dor da mesma maneira que havia carregado cada fardo desde a infância, com dignidade, firmeza e a resiliência tranquila de um homem que sobreviveu a tempestades a vida inteira. E desse silêncio, de ser excluído do próprio mito que ajudou a forjar, não surgiu a derrota, mas a rebeldia. Porque a verdadeira grandeza nunca se define pelos papéis que nos dão. Define-se pela força que mostramos quando esses papéis nos são arrebatados. Laurence Fishburne, mesmo no canto mais escuro de sua carreira, permaneceu inconfundivelmente poderoso, inesquecível e inabalável. Mas algumas verdades não chegam suavemente. Golpeiam como um terremoto silencioso, partindo o chão sob os pés de um homem que passou uma vida inteira confiando que esse chão era firme. Durante 63 anos, Laurence Fishburne carregou uma história de origem gravada nele como pedra. Carregava o sobrenome do homem que acreditava ser seu pai. Construiu sua força a partir do vazio que esse homem deixou para trás. Nada nessa fundação havia tremido jamais. Até o ano de 2025. Até que as luzes implacáveis do estúdio do programa Finding Your Roots, Encontre Suas Raízes, o cravaram em seu assento. O apresentador Henry Louis Gates, Jr. abriu a pesada pasta ancestral à sua frente. Cada página virava com a lenta inevitabilidade de um veredicto final. Então, apareceu um rosto. Não era o homem que lhe deu seu sobrenome. Não era o homem cuja ausência moldou sua triste infância no Brooklyn. Era um rosto diferente, um estranho. Mas era um estranho que usava seus mesmos olhos, sua mesma mandíbula, seu mesmo silêncio profundo. E Gates pronunciou a frase que partiu 6 décadas ao meio. Este é o seu pai biológico. O tempo não parou. Desmoronou debaixo dele. O impacto não explodiu para fora com gritos. Cravou-se para dentro, afiado, frio e inconfundível, direto na alma do homem que acreditava saber quem era. Laurence John Fishburne Jr., a figura que entrou e saiu de seus primeiros anos como um fantasma até desvanecer no nada, revelou-se de repente como o que sempre foi. Um simples espectador na vida de seu suposto filho. Um ator coadjuvante em uma peça que não lhe pertencia. E então chegou o corte mais profundo, a ferida que sangra sem tocar a pele. Seu verdadeiro pai, o sangue que nunca soube que corria em suas veias, chamava-se William S. Bohannon. Mas o destino, com seu cruel senso de humor, tinha uma última carta na manga. Bohannon havia morrido anos antes que esta verdade pudesse vir à tona. Não haveria reunião. Não haveria uma redenção tardia sob a chuva. Não haveria oportunidade de buscar no rosto de outro homem os pedaços perdidos de si mesmo. Só restava uma fotografia imóvel. Uma imagem em preto e branco que lhe devolvia o olhar com uma semelhança tão exata que parecia impiedosa. O ar no estúdio ficou rarefeito. Sua respiração parou por um segundo eterno. Mas Laurence, com a firmeza de alguém que se recusa a colapsar diante do mundo, levantou o queixo e soltou 2 palavras moldadas por 63 anos de uma dor que nunca teve nome.
Oi, pai. Não houve raiva em sua voz. Não houve acusação. Foi apenas uma saudação lançada através de um abismo de tempo que nunca se fecharia. Mas a vida não tinha terminado de golpeá-lo. O segundo impacto aterrissou instantes depois. Silencioso, preciso, devastador. Bohannon não tinha deixado apenas um filho para trás. Tinha uma filha. Uma irmã que Fishburne nunca soube que existia. Uma vida que corria paralela à sua, como uma sombra que nunca lhe permitiram ver. Não foi um conflito. Foi silêncio. Um silêncio orquestrado por adultos que já tinham partido há muito tempo. Foi uma decisão tomada em uma época em que as verdades eram guardadas a 7 chaves simplesmente para sobreviver mais um dia. A revelação golpeou mais forte que a dor física. Havia todo um ramo de sua família escondido à vista de todos. Uma história que lhe foi negada, não por crueldade, mas por história. Recostou-se em sua cadeira, com os olhos fixos na fotografia, como se tentasse ler naquele papel os anos que nunca recuperaria. E, no entanto, através do choque, algo dentro dele se manteve firme. Não apareceu a amargura. Não buscou culpados. Apenas encontrou clareza. Os segredos dessa época antiga não foram desenhados para ferir. Foram desenhados para proteger. Sua mãe, a inabalável Hattie Bell, havia carregado sozinha o peso da sobrevivência. Seu silêncio não foi uma traição. Foi sua armadura. Ela navegou um mundo que oferecia pouca segurança e ainda menos compaixão a uma mãe solteira negra. Trabalhou além da exaustão para protegê-lo, para escudá-lo, para mantê-lo à tona. A compaixão instalou-se onde poderia ter crescido o ódio. E quando as câmeras finalmente se desligaram e a sala exalou, uma única verdade se elevou acima dos escombros. A identidade não se quebra quando é desafiada. Ela se expande. Lawrence Fishburne saiu desse estúdio não como um homem quebrado, mas como um homem renascido. Um homem que havia vivido 63 anos dentro de uma versão de sua história e que agora era forte o suficiente para sustentar a verdade de outra versão, com graça, com gravidade e com uma dignidade que não podia ser abalada. Honrou a memória de sua mãe com gentileza. Minha mãe fez o que achou que era certo, disse, permitindo que a graça ocupasse o lugar onde o ressentimento teria vivido no coração de outro homem. Mas a revelação, amigos, mesmo quando recebida com graça, deixa marca. Contam seus amigos próximos que, depois que a filmagem terminou, ele dirigiu até a orla de Malibu. Sentou-se lá durante horas, com seus sapatos de couro afundando na areia fria, enquanto o oceano se estendia infinitamente diante dele. As ondas subiam e desciam como memórias, voltando e recuando. Cada onda trazia um pedaço da verdade que acabara de aprender. Pensou no homem que nunca conheceu, pensou nos anos que nunca poderiam ser reivindicados, pensou na irmã que agora sabia que existia em algum lugar do mundo. Pensou no peso da identidade, em quão frágil ela é e, ao mesmo tempo, em quão poderosa pode vir a ser. E, no entanto, quando finalmente se levantou da orla, havia firmeza em seus passos, não tristeza. Porque a identidade não é destruída pela verdade, é refinada por ela. E Lawrence Fishburne, moldado pelo silêncio, fortalecido pelas dificuldades e ancorado por uma vida de resiliência, caminhou para frente com a dignidade tranquila de um homem que entende que, às vezes, a verdade chega tarde, mas chega a tempo de libertar o coração. No entanto, é doloroso saber que as tragédias da família não terminaram com seu nascimento. Seguiram-no até a idade adulta e ressurgiram no momento exato em que tentou construir um lar próprio. Em 1985, quando Lawrence Fishburne conheceu a atriz Rajna O. Moss, sentiu pela primeira vez em sua vida que o universo lhe oferecia uma oportunidade para reescrever cada ferida que havia carregado desde sua infância no Brooklyn. Ela entendia o silêncio nele, as sombras que raramente nomeava, a esperança frágil que ele protegia como se fosse de vidro. Seu casamento foi pequeno, terno e cheio do tipo de fé que apenas 2 jovens sonhadores podem sustentar.
a crença de que o amor finalmente poderia ser suficiente. Em 1987, quando nasceu seu filho Langston, Fishburne o segurou nos braços como se estivesse segurando o próprio futuro. "Você nunca sentirá o que eu senti", sussurrou ao bebê. Uma promessa trêmula que vinha de um lugar mais profundo que a memória. Esses primeiros anos como pai foram suaves e luminosos. Mamadeiras altas horas da noite, brinquedos no tapete, roteiros espalhados sobre a mesa da cozinha. Para um homem criado sem estabilidade, este era o lar pelo qual sempre havia rezado. Mas até a esperança mais brilhante pode lascar sob uma tensão implacável. Hollywood, essa besta insaciável, começou a consumi-lo. Dias de 16 horas de filmagem, voos que roubavam semanas inteiras longe de casa, papéis sombrios que drenavam cada reserva emocional que tinha. O sucesso estava lhe dando tudo o que sonhava profissionalmente, mas estava lhe cobrando um imposto terrível na única coisa que realmente queria proteger: sua família. Rajna, sua esposa, lutou suas próprias batalhas em silêncio. Não era apenas a companheira de uma estrela em ascensão. Era uma mulher com seus próprios sonhos, enfrentando audições frias, cuidando de crianças e suportando longas noites onde carregava sozinha o peso de ser pai e mãe ao mesmo tempo. O amor entre eles não colapsou de uma vez, como um prédio em demolição. Não, amigos, a tragédia foi muito mais lenta e silenciosa. O amor erodiu, centímetro a centímetro, como uma pedra golpeada incessantemente pelo mar. O silêncio começou a substituir a conversa. A fadiga profunda substituiu a ternura. Estávamos na mesma casa, sob o mesmo teto, mas já não estávamos juntos, admitiria Lawrence anos mais tarde. Sua voz carregava-se desse tipo de arrependimento espesso que só cresce após anos tentando segurar com as mãos algo que já está escorrendo como água. Veio a terapia. Veio o tempo separados. Vieram os pedidos de desculpas sussurrados na escuridão. Mas nada pôde fechar a brecha que se alargava entre eles. Cada esforço parecia como apertar um punhado de areia seca. Quanto mais forte tentavam segurar, mais rápido escapava entre seus dedos. Em 1990, a verdade que nenhum queria pronunciar finalmente parou entre eles, imensa e ineludível. O casamento já não era um lar. Era apenas uma casca vazia, ressoando com os ecos do que costumava conter. E assim terminou. Não com gritos, nem pratos quebrados, nem portas batidas com fúria. Terminou com uma quietude devastadora, o tipo de silêncio que não quebra uma casa, mas a esvazia por dentro. Empacotaram caixas lentamente, dividindo as coisas pequenas com uma ternura que doía. Uma foto emoldurada para ele, uma caneca favorita para ela, os desenhos das crianças colocados cuidadosamente em pastas separadas para que cada um pudesse levar um pedaço desse mundo jovem que desmoronava. Mas o verdadeiro final, o momento que cortou o ar, chegou no dia em que ele saiu pela última vez. Parou no umbral da porta, olhando para o quarto que alguma vez contivera seus risos, suas noites de insônia com os recém-nascidos, suas promessas sussurradas sobre o futuro. Havia brinquedos ainda no chão, uma foto familiar pendurada levemente torta na parede. Tudo era dolorosamente familiar e de repente inalcançável. Ao dar um passo à frente, em direção à rua, algo dentro dele se rasgou. Não ruidosamente, não violentamente, mas com a dor suave e demolidora de um homem que se encontra com o mesmo fantasma que havia passado a vida inteira tentando deixar para trás. O fantasma do abandono. Só que desta vez, a ironia era cruel. Ele não era o menino que ficava para trás chorando na janela. Ele era o pai obrigando a si mesmo a se afastar do lar que havia sonhado que curaria tudo o que uma vez perdeu. Tornou-se o que mais temia para poder sobreviver. Mas o destino, com suas reviravoltas imprevisíveis, não tinha terminado com ele. Meses depois do divórcio, quando o coração ainda estava em carne viva e a casa ainda ressoava com a ausência, a vida colocou um último e frágil eco do mundo que uma vez tentaram construir juntos. Em 1991 nasceu Montana,
Um milagre minúsculo e quente chegando a uma família que já estava partida em duas. Fishburne a segurou em seus braços com uma gentileza moldada por uma terrível contradição. A alegria avassaladora de conhecer sua filha pela primeira vez, e a verdade pungente e silenciosa de que ela nunca chegaria a um lar intacto, a essa família unida que ele sonhou para ela. Seu primeiro alento pareceu uma bênção, mas também um lembrete de tudo o que lhe escapara das mãos. Lawrence pressionou sua bochecha contra o cabelo macio da bebê, sussurrando promessas que não tinha certeza se poderia cumprir. Promessas de presença, de amor incondicional, de ser o pai constante que ele nunca teve. E enquanto os pequenos dedos de Montana se fechavam ao redor do dedo gigante de seu pai, algo dentro dele se estabilizou. Por um momento, breve, trêmulo mas real, permitiu-se acreditar que até os começos nascidos de uma fratura podiam crescer até se tornar algo completo. Que o amor, se sustentado com força suficiente, poderia remendar o que a vida havia quebrado. Mas a vida é complexa e o tempo é um juiz severo. Então chegou a ferida que o reformaria mais do que qualquer papel de cinema, mais do que qualquer sucesso de bilheteria ou qualquer desamor anterior. Montana, nascida em um lar dividido, cresceu viajando entre dois pais que faziam o melhor que podiam de lados opostos de uma fenda. Cresceu buscando pertencimento, buscando identidade, buscando um espaço que parecesse inteiramente seu. Fishburne a adorava com uma ternura afiada pelo remorso. Pensemos no custo da fama. Cada recital escolar que perdeu por estar filmando. Cada aniversário a que chegou tarde, correndo de um set do outro lado do mundo. Cada momento em que desejou poder dar-lhe a estabilidade da qual ele careceu. Uma vez confessou a um amigo próximo com a voz embargada: "Nem sempre estive lá quando ela precisava de mim, mas pensei que meu amor a alcançaria de qualquer maneira." No entanto, mesmo com todo esse amor, a brecha entre eles já estava tomando forma. Pequena no início, depois se alargando ano após ano, até que quase uma década completa de distância silenciosa se interpôs entre pai e filha. Isso aconteceu muito antes de o mundo testemunhar a tempestade que se avizinhava. E em 2010, com apenas 18 anos, depois de anos de uma deriva silenciosa e desconexão, Montana tomou uma decisão que atingiu como um raio todo o país. Ela entrou na indústria de filmes adultos. E da noite para o dia, o mundo transformou seu sobrenome em uma manchete sensacionalista. Da noite para o dia, o nome Montana Fishburne tornou-se uma tempestade de fogo midiática imparável. E Lawrence, o homem que havia passado décadas construindo uma carreira definida pela dignidade férrea, a disciplina e a arte séria, foi varrido por uma onda de escrutínio público que não tinha poder para parar. Hollywood sussurrava atrás de portas fechadas. Os comentaristas de televisão dissecavam sua família como se a dor alheia fosse entretenimento barato. Zombavam, julgavam, apontavam. No entanto, nada desse ruído exterior se comparava à devastação silenciosa que ocorria dentro de seu próprio peito. Seus amigos lembram de tê-lo visto sentado sozinho no escritório de sua casa durante horas, na penumbra, com as mãos entrelaçadas, os olhos desfocados, olhando para o nada, como se estivesse tentando rastrear no tempo o momento exato em que a distância havia começado. Como se perguntasse, uma e outra vez, em que ponto o fio havia se rompido e se ainda havia alguma forma, por impossível que parecesse, de voltar a atá-lo. Talvez fosse o divórcio. Ou talvez fossem as intermináveis jornadas de trabalho sob os holofotes. Ou simplesmente foi a dor silenciosa de ver uma menina crescer em um mundo do qual ele, por mais poderoso que parecesse, nunca poderia protegê-la completamente. Ele ligava. O telefone tocava e tocava no vazio. Ela não atendia. Ele estendia a mão através da distância. Ela se afastava mais. Ele tentava guiá-la com a sabedoria que a vida lhe custara tanto a aprender. Ela insistia, com a ferocidade da juventude, que não precisava ser salva. E então, em um momento de vulnerabilidade assombrosa,
Lawrence fez o impensável. Disse ao mundo o que não tinha coração para dizer a ela cara a cara. Diante das câmeras, com a voz embargada, confessou: "Eu a amo, mas não posso salvá-la." Não havia raiva nessas palavras. Não havia julgamento. Era simplesmente o som de um pai quebrando em tempo real. Era a compreensão devastadora de que, apesar de toda a sua força na tela, apesar de ser Morfeu ou o rei do submundo, era completamente impotente no único papel que importava de verdade: ser pai. Esta se tornou a ferida mais profunda de sua vida. Não foi o casamento que perdeu. Não foi a infância brutal à qual sobreviveu no Brooklyn. Não foram as oportunidades que sacrificou. Foi isto. Foi ver sua filha, seu sangue, derivar tão longe para um mundo que ele temia que a machucaria, sabendo que já não podia moldar seu caminho nem escudá-la das consequências de suas próprias escolhas. As festividades passavam em silêncio. O Natal chegava e ia embora sem uma ligação. Os aniversários passavam sem velas compartilhadas. A distância não explodiu de uma vez. Estendeu-se lenta e dolorosamente, como uma sombra que se alonga ao entardecer através dos anos. E para um homem que havia passado sua vida inteira tentando quebrar o ciclo do abandono, nada cortava mais fundo do que perceber que a dor pode ecoar através das gerações, mesmo quando você luta com tudo o que tem para detê-la. O desamor não era barulhento, era persistente. Vivia nos espaços entre as chamadas não retornadas. Vivia na dor que se assentava em seu peito cada vez que olhava fotografias velhas. Vivia no conhecimento inquietante de que o amor tinha limites que ele nunca quis enfrentar. No entanto, através de toda essa dor, Lawrence Fishburne nunca permitiu que a amargura criasse raízes em sua alma. Não culpou ninguém. Não carregou ressentimento. O que vivia dentro dele era anseio. Puro e simples anseio humano. Anseio de reconciliação. Anseio de compreensão. Anseio pela menina pequena que uma vez envolveu sua mão ao redor de seu polegar e acreditou que seu papai podia consertar qualquer coisa. Esse anseio expôs a parte mais verdadeira e crua dele. Um homem moldado pela perda, fortalecido pela sobrevivência, mas ainda terno o suficiente para sangrar quando se trata de amor. E o tempo, lento como é, eventualmente suavizou o que a dor não pôde apagar. No início da década de 2020, depois de mais de uma década de distância fria, pai e filha começaram a encontrar formas pequenas e cautelosas de voltar um para o outro. Não foi uma reunião dramática de filme. Não houve música de fundo nem um apagamento repentino das feridas. Foi um degelo gradual. Algumas mensagens trocadas. Um café silencioso organizado através de familiares. Uma conversa que não resolveu tudo, mas que finalmente abriu uma porta que esteve fechada por tempo demais. Fontes próximas à família descreveram sua relação em 2025 como curando, não curada. Um vínculo reconstruído, não a partir da perfeição, mas a partir da paciência, da humildade e da coragem tranquila de tentar de novo. E nessa reconstrução frágil, Fishburne descobriu uma clareza talhada apenas pela dor. A verdade que humilha todo pai eventualmente. O amor pode construir um lar, mas não pode escolher a viagem que tomam nossos filhos. Tudo o que um pai pode fazer é deixar a luz da varanda acesa, esperando que algum dia o caminho os leve de volta para casa. Às vezes, as tempestades mais ferozes não provêm do mundo exterior, mas dos corações das pessoas que mais amamos. E, no entanto, até essas tempestades podem passar quando a compaixão dura mais que o trovão. Mas rebobinemos a fita. Voltemos à década de 1990. Para esses anos frágeis, depois que seu primeiro casamento desmoronou, quando a vida, em uma reviravolta inesperada, colocou no caminho de Lawrence Fishburne um amor tão gentil que o sobressaltou. Uma suavidade que ele, acostumado à dureza, não sabia como segurar. Victoria Dillard. Ela entrou em seu mundo não com fogos de artifício, mas com uma graça tranquila que deslizou além de suas defesas, antes que ele percebesse que as tinha levantadas. Ela escutava de uma maneira que o fazia sentir verdadeiramente ouvido.
Mesmo nos momentos em que ele dizia muito pouco, ela notava a forma como seus ombros ficavam tensos quando as conversas derivavam para a família. Notava a forma como ele hesitava antes de aceitar afeto, como se o amor fosse um idioma estrangeiro que temia pronunciar mal. E lentamente, através de conversas noturnas, através do calor de sua mão sobre suas costas, através das risadas suaves que compartilhavam em quartos tenuemente iluminados, ele sentiu algo que não se permitia sentir há anos: a possibilidade da paz. Por um breve trecho dourado de tempo, permitiu-se imaginar que este, finalmente, poderia ser o amor que não iria embora, que desta vez seria diferente. Mas o amor é frequentemente mais frágil nas mãos daqueles que cresceram sem ele. À medida que seu vínculo se aprofundava, um velho instinto arrastou-se de novo para seu peito. Silencioso, frio, familiar. Uma voz antiga que sussurrava da escuridão: "Tenha cuidado, nada fica, todo mundo vai embora." Victoria lhe deu sua abertura total. Ele lhe ofereceu pedaços de si mesmo envoltos em hesitação. Ela dava um passo à frente, ele dava um passo para o lado. Ela confiava no futuro. Ele se preparava para a perda. Ela sentia. Sentia a distância que ele não sabia que estava criando. Às vezes, em meio a uma tarde tranquila, ela tocava seu braço e dizia quase suplicante: "Você está aqui fisicamente, Lawrence, mas alguma parte de você mantém a porta entreaberta para correr." Ele nunca discutiu. Não podia porque sabia, no fundo, que ela não estava errada. Anos mais tarde, admitiu: "Eu me importava profundamente, mas o medo pode se disfarçar de precaução. Não sabia como me deixar amar plenamente." O momento em que seu mundo se quebrou não chegou com gritos. Chegou com uma gentileza insuportável. Uma noite, depois de semanas no set de filmagem, Lawrence voltou para casa esperando o calor da voz de Victoria, o cheiro de seu perfume de baunilha flutuando no corredor. Em vez disso, o apartamento estava na penumbra, quieto demais. O silêncio pesava. E lá, junto à porta, estava sua mala feita. Sobre a mesa, apenas um bilhete escrito à mão, com as bordas tremendo levemente, como se ela o tivesse dobrado com mãos instáveis. Não havia culpa no papel. Não havia raiva. Havia apenas 8 palavras. 8 palavras simples que o cortaram diretamente ao meio, atravessando sua armadura como se não existisse. Essas 8 palavras, escritas com tinta azul sobre um papel branco, pesavam mais do que qualquer roteiro que tivesse memorizado jamais. "Espero que um dia você volte a confiar no amor." Ela o havia beijado para se despedir enquanto ele dormia. Um beijo fantasma na bochecha. Quando Lawrence acordou horas mais tarde, fez isso em um quarto que de repente parecia desconhecido. O ar estava mais frio, como se a ausência dela tivesse escavado a própria atmosfera. Sentou-se no chão durante muito tempo, com o bilhete em seu colo, enquanto o sol da manhã iluminava a poeira flutuando no silêncio. E nesse silêncio percebeu com uma clareza devastadora a verdade. Não o tinham deixado. Não foi um abandono. Ele a tinha empurrado. Tinha empurrado para longe, centímetro a centímetro, sem nem sequer se propor a isso. Victoria não foi embora porque parou de amá-lo. Foi embora porque finalmente entendeu que ele ainda estava lutando contra fantasmas que ela não podia derrotar por ele. Ela não podia salvá-lo de seu próprio passado. Anos mais tarde, quando um jornalista se atreveu a perguntar sobre ela durante uma entrevista, algo na expressão de pedra de Fishburne mudou. Suavizou-se, atenuou-se, e depois se aqueceu com uma reverência quase sagrada. "Ela foi boa comigo", disse em voz baixa, olhando para um ponto invisível. "Melhor do que eu sabia receber naquele momento." Não havia amargura em sua voz. Não havia arrependimento afiado transformado em culpa. Apenas uma profunda ternura por um amor que uma vez segurou com cuidado e soltou cedo demais. Sua história tornou-se um desses capítulos privados dos quais raramente falava, mas que o moldaram em formas que o sucesso nunca poderia. Porque ao perder Victoria,
Lawrence aprendeu a verdade mais inquietante de todas. Às vezes, o amor que poderia ter nos salvado chega no momento exato em que ainda estamos aprendendo a parar de fugir dele. Passaram-se 5 anos silenciosos desde a angústia desse relacionamento. 5 anos de inverno emocional. 5 anos em que Laurence Fishburne se reconstruiu lentamente, cautelosamente, como um homem que aprende a confiar que o chão não se abrirá sob seus pés novamente. E foi nessa temporada de reconstrução, quando as feridas já eram cicatrizes, que a vida lhe trouxe alguém extraordinário. Gina Torres. Ela não entrou em seu mundo com fogos de artifício dramáticos, nem com o caos típico de Hollywood. Entrou com uma calma gentil que pareceu um bálsamo sobre queimaduras velhas. Elegante, escultural, reflexiva e ferozmente inteligente, Gina viu o homem por trás da lenda. Ela não viu Morfeu. Não viu a estrela de cinema. Reconheceu as sombras tranquilas nele, os cantos cuidadosamente guardados e formados por uma infância de abandono e uma idade adulta de pressão implacável. Sua conexão cresceu de um lugar de maturidade, não de urgência adolescente. Eram 2 adultos escolhendo um ao outro com intenção, não com desespero. Seu casamento em 2002 refletiu essa mesma graça tranquila. Não houve espetáculo midiático, não houve grandiosidade vazia. Apenas 2 almas prometendo ficar ombro a ombro contra o mundo. E em junho de 2007, a vida lhe deu uma segunda chance de redenção. Quando sua filha Delilah foi colocada em seus braços, Lawrence sentiu algo que raramente havia conhecido. Uma paz tão profunda que quase o assustou. Sussurrou ao recém-nascido que descansava contra seu peito com a voz rouca pela emoção. Você sempre saberá que é amada. Esse não era apenas um sussurro, era um juramento, um voto moldado por cada espaço vazio em sua própria infância, por cada vez que ele esperou na janela por um pai que não chegava. Durante anos, seu lar manteve uma serenidade rara no caos de Hollywood. A carreira de Gina disparou, o legado dele cresceu e navegaram o caos do trabalho e a paternidade com uma harmonia construída sobre o respeito, o humor e os valores compartilhados. Seu amor era constante, sem pressa. Eram rituais de chá pela manhã, chamadas telefônicas tarde da noite, bilhetes escritos à mão deixados nas bancadas da cozinha. Mesmo quando os trabalhos os levavam a cidades diferentes, costuravam seus dias com chamadas, mensagens de texto e voos de fim de semana. Mas lentamente, tão lentamente que foi quase invisível para o olho humano, o ritmo de sua parceria começou a mudar. Lawrence assumiu papéis mais exigentes que o consumiam emocional e fisicamente. Enquanto Gina equilibrava a maternidade com as pressões de uma carreira em evolução, ainda estavam unidos, ainda eram carinhosos, mas formaram-se pequenas fendas. Fendas que se alargaram em distâncias silenciosas. E então, amigos, chegou uma ironia digna do melhor cinema dramático, uma dessas piadas cruéis que o destino prega nos artistas. Entre 2013 e 2015, ambos foram escolhidos para atuar juntos na série de sucesso Hannibal. E aqui está a tragédia. Na tela, interpretavam um casal que lutava desesperadamente para se manter unido. Fora da tela, estavam vivendo uma história paralela. Durante as cenas ternas, Gina às vezes sustentava o olhar de seu marido um segundo a mais do que o necessário, como se esperasse que seus personagens pudessem redescobrir algo que seus seres reais estavam perdendo lentamente. Atuavam o amor que lhes estava escapando das mãos. E quando o diretor gritava, "Corta!", a verdade não dita persistia entre eles como uma sombra longa e fria. Seu roteiro vital já não estava alinhado. Para 2017, o desenlace já se havia instalado nos cantos tranquilos de seu lar. Não houve traição. Não houve um colapso dramático com gritos e advogados ferozes. Houve apenas 2 pessoas boas que entenderam, com dolorosa clareza, que o amor às vezes chega a um ponto onde já não pode crescer. Havia estagnado. Gina foi a primeira a dizer a verdade em voz alta, anunciando publicamente que estavam separados há meses. Quando os paparazzi, sempre famintos de escândalo,
a capturaram compartilhando um momento gentil com outro homem, os tabloides correram para fabricar um drama de infidelidade. Mas a realidade, conhecida apenas por aqueles próximos a eles, era muito mais humana e respeitosa. Seu casamento tinha terminado em privado, com dignidade, muito antes de aparecer qualquer fotografia. Lawrence não atacou. Não se defendeu no Twitter. Não convidou o espetáculo para sua sala de estar. Manteve o silêncio de um cavalheiro, aceitando que, às vezes, o ato de amor maior não é se apegar, mas ter a coragem de deixar ir. Em vez disso, fez algo que poucos homens em sua posição conseguem fazer. Protegeu a dignidade dela com um silêncio que dizia mais do que 1000 volumes. Os amigos próximos disseram que sua dor era calada, mas inconfundível. Era esse tipo de angústia que se carrega no peito, pesada como uma pedra, em vez de na voz. Para um homem que havia perdido uma família em sua juventude e que depois havia lutado desesperadamente para construir uma como adulto, aceitar que este capítulo havia chegado ao fim foi devastador. Mais tarde, confessou a um amigo de confiança com o olhar perdido. Às vezes, o amor muda de forma antes que você perceba que está escapando das mãos. Mesmo depois que o divórcio foi finalizado, o que restou entre eles não foi amargura, nem cinzas tóxicas, mas uma compreensão madura e terna. Continuaram criando Delilah com unidade e graça, garantindo que ela se sentisse ancorada, mesmo enquanto as vidas de seus pais se moviam para caminhos divergentes. Lawrence carregou a perda deste casamento não como um fracasso, mas como um testamento de quão profundamente podem se cuidar duas pessoas, mesmo quando suas jornadas se separam. E através dessa dor, ganhou uma verdade talhada pela experiência, que a conexão não pode ser forçada, que o amor não pode ser obrigado à permanência por pura vontade e que deixar ir com bondade pode ser, em si mesmo, uma forma suprema de devoção. Algumas histórias de amor sobrevivem a cada tempestade, outras terminam em chamas e gritos, mas a deles, a de Laurence Fishburne e Gina Torres, tornou-se algo mais raro. Um amor que terminou suavemente, com a dignidade intacta, deixando para trás não escombros, mas um respeito tranquilo e duradouro. Um capítulo fechado, não com raiva, mas com gratidão pelos anos compartilhados, e com a aceitação de que até o amor mais profundo pode se transformar em algo mais suave. Uma memória que ainda aquece, mesmo depois que a casa onde vivia mudou para sempre. Mas às vezes, senhoras e senhores, o universo entrega uma perda que não simplesmente dói. Uma perda que atravessa diretamente a armadura que um homem passou a vida inteira construindo. Não me refiro a uma ferida formada pelo sangue ou pelos fantasmas da infância, mas ao tipo de ferida que nasce do desaparecimento repentino de alguém cuja presença tranquila estabilizava seu mundo de formas que nunca entendeu até que se desvaneceu. Em 2023, esse tipo de silêncio desceu sobre Laurence Fishburne, e esse silêncio levava um nome, Lance Reddick. Seu vínculo nunca foi barulhento nem teatral. Não precisavam ser o centro das atenções. Sua amizade cresceu nas horas tênues entre tomadas, nos acenos compartilhados, nos pequenos e quase imperceptíveis atos de respeito que, com o tempo, endureceram até se tornar uma irmandade inquebrável. Lance, com sua calma indestrutível, sua disciplina afiada como uma navalha e seu profissionalismo quase monástico, tornou-se uma força de ancoragem nos caóticos sets de filmagem de John Wick. Keanu Reeves uma vez o chamou de a graça em forma humana. E Lawrence sentia essa verdade em seus ossos cada vez que Lance estabilizava uma noite difícil com nada mais que um olhar. Ainda lembra a forma como a mão de Lance apertou brevemente seu ombro durante uma semana de filmagem brutal, onde o cansaço ameaçava quebrá-los a todos. Lembra o murmúrio tranquilo, quase uma prece. Irmão, respira, vamos sair dessa. Uma frase tão simples, mas que o ancorou à terra de uma maneira que nenhum aplauso jamais poderia. O que fazia Lance tão raro era a naturalidade
com que se convertia em um refúgio em uma indústria que devora a sinceridade. Fazia perguntas que importavam. Escutava sem pressa, sem olhar o relógio. Notava quando os ombros de Lawrence se afundavam pela exaustão, quando seu silêncio persistia tempo demais e se aproximava com uma gentileza que parecia quase fora do tempo, como de outra época mais nobre. Suas conversas nunca foram grandiosas, mas carregavam peso. Falavam da família, da pressão, da dignidade, da responsabilidade. Eram dois homens traçando seu caminho através de um mundo que nem sempre havia aberto espaço para eles. Sua amizade não precisava de mensagens constantes, nem rituais complicados. Vivia na confiança, na admiração tranquila, no entendimento não dito de dois sobreviventes que reconheciam as tempestades que o outro havia enfrentado. De vez em quando escapavam do ruído da vida dos sete por um momento de quietude, apoiando-se contra uma parede ou sentando-se na penumbra, deixando que o silêncio entre eles dissesse as verdades que não precisavam dizer em voz alta. E então, sem aviso prévio, Lance se foi. Levaram-no aos 60 anos. Uma condição cardíaca que ele havia carregado em silêncio, travando uma guerra privada sem deixar que ninguém sentisse seu peso. A notícia não simplesmente chegou, detonou. Rasgou a indústria do cinema. Mas sua borda mais afiada encontrou Lawrence. Quando os repórteres lhe pediram uma declaração, ele só pôde oferecer a verdade que a dor havia talhado fora dele. Perdemos nosso irmão. Uma palavra pesada o suficiente para sustentar décadas de respeito e tudo o que não podia se atrever a dizer. Nos dias que se seguiram, falou da disciplina de Lance, de sua honestidade, de sua dignidade. Mas debaixo de cada frase controlada, vivia a dor das feridas reabertas, arrastando-o de volta a uma memória que raramente nomeia. Lance, encontrando-o curvado em um canto de um estúdio frio anos antes, sentando-se tranquilamente ao seu lado, oferecendo nada mais que presença. Firme, gentil e curativa, de uma maneira que não apreciou completamente até agora. O falecimento de Lance gravou uma verdade brutal em Lawrence. Os maiores presentes na vida não são os aplausos nem o legado, mas as pessoas cuja integridade brilha como uma lanterna na escuridão. Quando se vão, o mundo se atenua de maneira tranquila, mas inconfundível. Lawrence sentiu essa atenuação. Ainda a sente nos momentos em que um dia longo se estica demais, quando a fadiga se infiltra, quando instintivamente busca com o olhar a presença firme que uma vez esteve a poucos metros de distância. Porque às vezes os homens mais tranquilos deixam os silêncios mais barulhentos. E Lance Reddick, em sua graça, em sua firmeza, em sua rara decência, deixou um silêncio que seguirá Lawrence Fishburne pelo resto de seus dias. Não como tristeza eterna, mas como gratidão. Gratidão pelo privilégio de ter caminhado junto a um homem cuja bondade foi sua arte mais duradoura e cuja ausência ainda se sente às vezes como uma sombra fria onde costumava haver luz. Hoje, aos 64 anos, Lawrence Fishburne encontra-se de pé em um capítulo da vida moldado não pelo aplauso frenético ou a ambição cega, mas por uma firmeza tranquila ganha através de tempestades que a maioria dos homens nunca sobreviveria. Sua jornada, desde uma infância raspada nas calçadas frias do Brooklyn até se tornar um dos pilares mais respeitados do cinema americano, cristalizou-se em uma vida marcada por 3 palavras: dignidade, disciplina e propósito. Hoje, seu legado financeiro reflete décadas de trabalho implacável, com um patrimônio líquido estimado que se aproxima dos 30 milhões de dólares. Mas escutem bem, esta é uma riqueza que nunca chegou da noite para o dia. Foi construída tijolo a tijolo, papel a papel, através de noites de exaustão, anos de sacrifício e uma devoção ao ofício que nunca vacilou. É dinheiro suado, não dado. Seu portfólio imobiliário conta a mesma história, um sucesso medido, construído sobre décadas de disciplina férrea.
Seu lar principal em Hollywood Hills, protegido por cercas vivas altas e portões silenciosos que guardam seus segredos, é um santuário de tons de madeira quentes, tetos altos, linhas limpas e paredes de vidro panorâmicas que se abrem para uma vista ampla de Los Angeles. No interior, cada detalhe parece intencional. Uma sala de leitura banhada pela luz do sol onde se prepara para seus papéis, estantes cheias de roteiros gastos e discos de jazz antigos. E lá fora, um terraço onde a cidade brilha sob seus pés, como brasas dispersas na noite. É o tipo de lar que um homem ganha apenas depois de uma vida inteira, voltando a se levantar cada vez que cai. Sua residência em Nova York, em Hudson Heights, oferece um tipo diferente de consolo. Um apartamento com pisos de pedra, vistas amplas para o rio, arquitetura minimalista e a dignidade tranquila de um espaço projetado para a reflexão, não para a ostentação. O rio Hudson flui sob suas janelas como um lembrete em movimento de tudo o que atravessou. A dificuldade, a reinvenção, a revelação. O apartamento é simples, elegante, construído para pensar, não para exibir. Até seus carros dizem algo sobre quem ele é. Um Cadillac clássico restaurado com cuidado amoroso. Um Audi preciso e polido. Um BMW i8 futurista. 3 veículos que refletem os capítulos de sua vida. Não são símbolos de luxo vão, são marcos. São a prova física de que o menino que uma vez contava moedas para uma viagem de metrô cresceu até se tornar um homem que construiu uma vida através da resiliência, não do privilégio. Sussurram sucesso em vez de gritá-lo, encarnando a distância tranquila que viajou entre onde começou e onde agora se encontra. Sua vida hoje se move a um ritmo mais calmo, protegido ferozmente e moldado pela intenção. Divide seu tempo entre Los Angeles e Nova York, escolhendo a privacidade sobre o espetáculo, a profundidade sobre o ruído. A maioria dos dias vive sozinho. Mas cuidado! Esta é uma escolha feita não a partir da solidão triste, mas de um desejo profundo de paz depois de décadas vividas sob luzes brilhantes e expectativas pesadas. Sua filha mais nova, Delilah, o visita frequentemente, enchendo os quartos tranquilos de seu lar com o tipo de calor que apenas uma criança pode trazer. Amigos próximos passam de vez em quando, compartilhando refeições, conversas e essa facilidade que só vem da confiança antiga. Mas ninguém compartilha seu teto permanentemente. Tem companhia em sua vida, uma presença gentil que protege do olho público como um leão. No entanto, ele continua sendo a âncora de seu próprio lar, confortável na solidão que alguma vez temeu. Continua trabalhando, não porque deva fazer isso para pagar contas, mas porque contar histórias continua sendo a linguagem de seu espírito. Aparece em novos filmes, empresta sua voz ressonante a documentários, cultiva talentos jovens e produz através de sua companhia Cinema Gypsy Productions, dando forma a histórias que acredita que o mundo deveria ouvir. Seus dias começam em silêncio, muitas vezes lendo com a primeira luz do amanhecer, seguidos de longas caminhadas que o ajudam a ancorar seus pensamentos. As noites se suavizam com jazz, Miles Davis, John Coltrane. A música que uma vez o consolou durante os anos solitários em quartos vazios, agora aquece o lar pacífico que construiu para si mesmo. Mantém seu círculo pequeno, escolhendo a sinceridade sobre a quantidade. E embora a vida o tenha desgastado, como o vento desgasta a rocha, há uma gentileza nele que só provém de ter sobrevivido à dor, sem deixar que esta o torne duro. Sua relação com seus filhos continua sendo um dos fios mais profundos de sua vida atual. Langston, firme e reflexivo, está forjando seu próprio caminho criativo na escrita e na produção. E Lawrence fala dele com um orgulho tranquilo, vendo o homem em que se tornou. Montana. Esse capítulo marcado pela dor, a distância, o mal-entendido e o peso difícil do escrutínio público. Ela encontrou lentamente seu caminho de volta à vida de seu pai. Foi através do tempo,
da humildade e da coragem frágil que é necessária para reconstruir algo que uma vez esteve quebrado. Sua relação não é perfeita, ninguém diz que é, mas respira de novo. E isso, por si só, é um milagre silencioso que ele guarda cuidadosamente. E Delilah, a mais jovem, continua sendo seu lugar mais suave, um lembrete vivo de que o amor pode crescer mesmo depois da angústia. Ela traz risos aos quartos quietos, conectando-o à terra com o afeto sem complicações que apenas uma filha pode oferecer. Quanto ao romance, vive em privado. Há companheirismo, calor e conexão em sua vida, mas o protege do mundo voraz. Aprendeu através de 2 casamentos e a longa e lenta dor de reconstruir a si mesmo que o amor, para sobreviver, deve ser resguardado. Sua relação com a memória de sua mãe, Hattie Bell, continua sendo um fio delicado de reverência. Seu vínculo levou tensões e sombras não ditas, o tipo de sombras que crescem não da raiva, mas de anos de 2 pessoas tentando sobreviver a mais do que jamais poderiam explicar mutuamente. Houve temporadas em sua juventude em que o silêncio persistia entre eles mais tempo do que as palavras. Momentos em que a dificuldade os fazia parar em lados opostos da mesma dor, cada um carregando fardos que o outro não podia entender completamente. Mas o tempo, como costuma fazer, suavizou a distância. Com a idade, Lawrence começou a vê-la não apenas como a mulher de ferro que manteve unido seu mundo frágil, mas como um ser humano. Uma mulher que uma vez esteve tremendo sob responsabilidades muito maiores do que qualquer pessoa deveria suportar sozinha. Agora, quando pensa nela, é com gratidão. Gratidão pelos sacrifícios que o formaram, pelas noites que ela passou corrigindo provas até a madrugada, pela força tranquila que carregava, pela segurança que construiu do quase nada. Às vezes deseja ter dito mais coisas a ela enquanto ainda estava perto o suficiente para ouvi-las. Mais gratidão, mais compreensão, mais do amor que carregava, mas que muitas vezes lutava para expressar. No entanto, mesmo nesse arrependimento, a influência de Hattie continua sendo uma bússola em sua vida privada, guiando-o ainda. Seu trabalho filantrópico expandiu-se com a urgência silenciosa de alguém que lembra o que significa crescer sem redes de segurança. Ao longo dos anos, doou a programas de arte para jovens desfavorecidos, fundações teatrais, iniciativas de alfabetização e organizações que oferecem estabilidade de moradia e educação para estudantes negros que perseguem a narração de histórias. Há alguns anos, suas contribuições alcançam os 6 ou 7 dígitos, embora nunca busque o crédito nem a foto no jornal. Seu dar não é uma atuação, é um pagamento. É gratidão pelas oportunidades que lutou tão duro para ganhar. Seu legado não é apenas o que aparece na tela, é o que planta nos outros. Quando as pessoas falam de Laurence Fishburne agora, não falam apenas da lenda que se tornou Morfeu ou das atuações poderosas que deram forma ao cinema moderno. Falam de sua firmeza, de sua gravidade e da dignidade que o segue em cada sala em que entra. Sua vida foi talhada pelo abandono, o desamor, a família fraturada, a perda, a revelação e as feridas silenciosas que o formaram muito antes que a fama o encontrasse. No entanto, nenhuma ferida o endureceu até transformá-lo em pedra. Cada fratura ampliou sua empatia. Sua história ergue-se como prova de que a grandeza não nasce da facilidade, mas da resistência. Não da perfeição, mas de levantar-se uma e outra vez quando a vida tenta te quebrar. E assim, nesta etapa de sua vida, Laurence Fishburne ergue-se como um testemunho vivo de que um homem pode começar com nada e ainda assim construir uma vida iluminada pela integridade, a generosidade e a força tranquila. Sua jornada nos convida a olhar para dentro, a apreciar as pessoas que estão conosco, a curar o que pode ser curado, a perdoar o que ainda dói e a construir famílias, lares e futuros que honrem o amor que damos e o amor que desejaríamos ter recebido.
Se sua vida alguma vez tocou a sua através de seus filmes, sua resiliência ou sua extraordinária humanidade, deixe um tributo abaixo para honrar o caminho que ele caminhou e a luz que continua carregando. E antes de ir, nós da Golden American Stars desejamos a você e sua família uma vida de paz, saúde, harmonia, felicidade e abundância. Uma vida quente com amor e firme com esperança. Obrigado por ouvir. 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 Obrigado por ouvir.